Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar. Você que quiser acessar a rede União de Rádios, é só buscar por Valdir Carvalho /Rádio Metrópole 7 ou também buscar somente no campo de busca Rádio Metrópole 7. Vamos falar sobre política, né? A política aqui é sempre um caso à parte, agora está mexendo muito com os extremos, mas eu quero falar sobre o que está acontecendo com a igreja evangélica e como que a igreja ela acabou sendo capturada nesse movimento político e como que isso, infelizmente, está prejudicando a imagem da igreja. A igreja que ela é a noiva de Jesus, ela é algo que tem que ser muito bem cuidado, ela precisa manter a sua imagem associada à imagem de Jesus, de Deus, mas infelizmente hoje, como ela foi capturada para a política, então hoje a igreja ela está tendo a sua imagem muito arraigada à política. Infelizmente, infelizmente, a igreja hoje ela está principalmente a liderança evangélica, ela está envolvida de uma forma até, como que a gente pode dizer, vergonhosa. Vergonhosa, não com a política, mas na política. E a gente está falando do pastor Silas Malafaia, lógico, Silas Malafaia, que infelizmente eu tive, um período na igreja, na época onde nós tínhamos, se a gente falar, buscar os nomes aqui, muitos desses evangélicos de hoje, eles não vão nem conhecer esses pastores, né? Nem sabem, nunca, nem ouviram falar desses pastores, mas pastores que tinham presença, mas que se mantinham na linha, pastores que se faziam respeitar. Marcos do Amaral Fanini, da primeira igreja batista de Niterói, a gente nunca viu ou ouviu o nome do pastor Fanini metido em alguma confusão. Outros pastores de ponta também que nunca tiveram metido em problemas, lideranças. Podemos até discordar um pouco dos nossos irmãos da Adventista do Sétimo Dia, que é uma grande igreja, mas também a gente, graças a Deus, a gente não vê liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia metido em confusão, escandalizando o nome de Jesus. E olha que a igreja Adventista faz um trabalho belíssimo com relação a hospitais, a educação. Ela tem um sistema operacional muito importante na vida de muitas pessoas, mas não se tem registro de liderança da igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem registro de corrupção, nada que envergonhe o nome de Jesus ou a igreja. Eles respeitam tanto o Deus que eles servem e também respeitam a instituição, coisa que não acontece com o senhor Silas Malafaia, que foi uma pessoa que eu vi ter sua liderança no campo das Assembleias de Deus, ali nas convenções, e depois que foi se desgarrando, até chegar onde que ele chegou aí com essa igreja, a Associação Vitória em Cristo, e aí, infelizmente, que nós temos acompanhado esse lamaçal que o Silas Malafaia vem se afundando, vem estando aí afundado, com palavras que não são realmente dignas de uma pessoa que se diz, sabe, homem de Deus. Eu fico, quando eu ouvi os áudios, não que nós não compreendamos que, tá bom, o homem é falho, somos pecadores sim, nós não podemos julgar, e depois ele vem com essas falas dele aí, com essas desculpas farrapadas, de que nós não podemos julgar, de que nós, tudo bem, isso tudo nós sabemos, e quem não errou, atire a primeira. Não tem nada a ver também uma coisa com a outra. Uma coisa são erros comuns. Agora, a outra coisa é você, no caso, simular que você é uma pessoa santa, mas no escondido, porque a Bíblia fala que de tal maneira você fala, então de tal maneira você tem que proceder. Se você fala de um jeito, você tem que proceder daquele jeito que você está falando.
Ainda mais que você sobe em púlpito, você sobe num local santo. Deus chegou e mandou Moisés tirar a sandália que ele estava calçando porque ele iria pisar numa terra santa. Então, ali é um local que todos nós sempre aprendemos que o púlpito é um lugar santo. Então, quando você vai subir ali, você precisa realmente estar com a sua vida na presença de Deus. Agora, com esse linguajar furreco, horroroso, que nem pessoas baixas usam nas suas reuniões, a gente viu o pastor Silas Malafaia usar certos tipos de palavras e colocações que até a Desir Gonçalves sentiria vergonha do pastor Silas Malafaia. Sentiria. Costinha, essas pessoas que eram muito mais liberais, eles se sentiriam envergonhados ouvindo as palavras do pastor Silas Malafaia. E eu não sei como que ainda tem pessoas que possam acreditar nesse sujeito, né? Possam ir à igreja para ouvir ali os sermões, porque entendem, né, que ele ali faz uma coisa e por detrás ele faz outra coisa. Porque não pode ser desse jeito. Quando você sai dali, você tem que ser a mesma pessoa. E você está cobrando uma postura dos seus membros do que você também não está tendo. Então a Bíblia diz que nós somos o quê? Seguimos pessoas, líderes, nécios. Somos encaminhados, né, como ovelhas que não enxergam, ovelhas sem pastores. Nós estamos com nossos caminhos o quê? Desgarrados. Por quê? Aqueles que têm que chegar e conduzir as ovelhas estão também perdidos. Ovelhas que não têm pastor. E o que acontece? Ele só é um pastor ali dentro. Fora, né, a gente vê o que está sendo feito. Ah, mas peraí, quem é? Não tem essa de quem é você, não tem essa de... Tem, que nós temos que respeitar a Deus, e você tem que respeitar a igreja. Não importa esse negócio de que só Deus, não, a igreja também. Não que os membros vão adorar o templo, mas o templo tem que ser respeitado. Até o nosso corpo, que é o templo do próprio Espírito Santo, tem que ser respeitado. E quanto muito mais a igreja. Jesus falou sobre isso. Ele falou que a casa dele não poderia ser feita de casa de comércio. E hoje a gente vê a igreja impregnada por essas situações. Hoje se fala mais de política dentro da igreja do que da própria palavra de Deus. Pô. Virou um palanque. A igreja hoje, eu estou horrorizado. É como... Se a gente percebe que se Jesus voltasse hoje, pode botar, só iria subir poucas pessoas iriam seriam arrebatadas com Deus, com Jesus, porque não tem condições, essas pessoas vão passar como? Vão ser arrebatadas como? Se falam de um jeito, mas procedem de outro. E aceitam que na igreja, hoje a igreja virou um comércio, ela é um palanque político, pessoas que são idólatras sobem no púlpito. Tá uma vergonha, tá uma nojeira. Pessoas que não têm comunhão com Deus sobem no púlpito, coisa que antigamente nunca isso iria acontecer. Não iria acontecer. Nós poderíamos ter lideranças em termos de conhecimentos, de uma cultura até um pouco aquém, né, abaixo do que se tem hoje. Porque eu acho que esses pastores hoje, em termos de estudo, são muito mais preparados. Mas em termos de respeito, totalmente despreparados. E mesmo com aqueles que, entre aspas, seriam ignorantes, mas pelo menos não cometeriam essa loucura de deixar pessoas que são incircuncisos subirem ali no púlpito e também não iriam aceitar que a igreja virasse palanque para uns e outros, como a igreja virou agora palanque político. Pô. Aí eles vestem umas roupas como se eles fossem santos, né? E também como se fossem ovelhas, mas são lobos travestidos de ovelhas que estão se aproveitando da igreja. Então, quer dizer, é algo assim lamentável. E, logicamente, que vai vir perseguição aí, a igreja. Né? Vai vir perseguição. Não adianta depois falar, porque o diabo não tem nada a ver com o diabo. Tem tudo a ver com o comportamento que a igreja tomou e está tomando. Né? O rumo que a igreja deixou as coisas de fora tomarem conta. Não foi a igreja que chegou e inundou o mundo. Não, o mundo tomou conta da igreja. O mundo tomou conta da igreja. E, infelizmente, né, não é um evangelho santo e genuíno. É um evangelho totalmente misturado. Que a igreja não tinha que permitir. Os membros não poderiam aceitar isso. Você quer falar de política?
É igual te chegar para o pastor Silas Malafaia. Olha aqui, ó, o senhor quer falar de política ou qualquer liderança? Beleza, entrega teu cargo, né? Deixa de ser pastor, pode continuar sendo uma pessoa e sai fora, vai viver a sua vida na política. Beleza, aí, sensacional. Eu não vou macular, eu não vou manchar o nome da igreja. Estou aqui entregando o meu ministério, estou entregando o meu pastorado e agora eu vou me dedicar à política. Aí você vai chegar realmente, o cara tem hombridade. Aí bate palma pro sujeito. Legal, postura digna, realmente vai lá, né? E, de repente, quando quiser voltar, eu quero voltar a ser pastor. Então, de vez em diante, eu dou, né? Eu paro um pouco com a política e vou me dedicar ao ministério, pô. Ah, mas aí você quer dizer que a pessoa tem que ser alienada? Não. Mas não pode deixar ser influenciada como as coisas estão acontecendo, né? Diante desse linguajar horroroso e podre, né? Que o cidadão usou se referindo junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que até o ex-presidente Bolsonaro ficou constrangido, pô. Ele chegou a dar desculpa, ele ficou tão horrorizado. É lógico que o Bolsonaro não estava gostando daquela pressão ali. E ele ficou tão horrorizado com o linguajar que até o cara fica assustado. Pô, peraí, gente, eu não sou um cristão um evangélico, eu não sou ali um protestante. Mas eu também tô ficando assustado, como um pastor tá falando pior do que eu, pô. Tá o Bolsonaro ficou constrangido e falou, olha, Silas, eu tô com soluço. Ele não queria, né? Ele ficou assustado. O cara xingando para tudo quanto é lado, falando palavrões, e tem um porém. Tá usando de recursos o Silas Malafaia, que a gente não estava esperando dele, né? Porque se ele se sentir de alguma forma vilipendiado nas redes sociais, então a extrema-direita, que tanto fala sobre liberdade de expressão, eles querem sim atacar as pessoas, mas se as pessoas falarem contra eles, eles vão e acionam as pessoas na justiça. Lamentável saber que o pastor Silas Malafaia também tem tira esses tipos de atitude, de botar as pessoas, cobra liberdade de expressão, mas se alguém usa essa expressão não no sentido de temer grilo, mas de dar a sua opinião sim, eu acho que a liberdade de expressão ela não pode ser para atacar, para você ameaçar, isso aí não, de jeito nenhum. Mas você colocar o seu campo, a sua discordância, e você ser processado por causa disso, é uma questão que tem que se rever. Então, muito lamentável. E hoje, acho que a igreja precisa sacudir, ela tem que acordar, ela precisa saculejar e falar, olha, nós não queremos mais saber disso. Não fica nos metendo nessas confusões. Somos cidadãos, sim, temos que estudar, sim, temos que, a cada dia que passa, votar, sim. Poxa, eu acho que saber o que significa política, sim, se informar é importante, mas não deixar com que essas coisas entrem na igreja. Isso não pode chegar. Poxa, às vezes o culto é mais da metade só política. Já tivemos. E quando chega o período da política, então, nem se fala mais no nome de Jesus. É só o nome de um Beltrano e ameaça até a igreja, falando que se a igreja não votar no candidato deles, aí vão ser excluídos da igreja, né? Não vão poder participar. Pô, isso é uma covardia muito grande. Como é que se você votar no outro candidato, você vai ser excluído? Nunca, mas sendo que essas pessoas, no dia do julgamento, Deus vai tratar com eles. Deus vai tratar. Eles podem achar que eles estão tendo a vitória deles, porque até Deus cauteriza a mente do ser humano. Sua mente vai ficar cauterizada, tu vai ficar nessa situação aí. Mas no dia do juízo nós vamos acertar as contas. Porque o que você está fazendo, vai lá, pega as 7 cartas que foram endereçadas às igrejas e lê uma por uma. Como que Deus depois fala. Você está fazendo, mas eu vou te cobrar. Né? Então, todos nós seremos cobrados por Deus diante da nossa postura, até da nossa covardia, em ter medo de querer falar, se posicionar, para falar, olha, nós não queremos a igreja desse jeito. Então, como que você, o pastor, vai chegar e vai falar na igreja que se você não votar no candidato dele, você vai ser excluído, você não vai poder participar? Tá maluco? Olha, isso é uma situação que tem que ser... O pastor, sim, tinha que ser afastado, pô. Ele tinha que ser afastado. Ele já perdeu a presença de Deus há muito tempo, já está fora da presença de Deus há muito tempo. Se bem que nós, no tempo passado, nós tínhamos isso, né? Esses casos de pessoas que se diziam fariseus, mas pertenciam, no fundo, eles pertenciam a uma outra seita, mas estavam ali numa liderança
como fariseu. Então a gente não sabe se de repente essas pessoas são homens de Deus mesmo, né? Ou se eles estão hoje como pastores evangélicos, mas representam outras entidades. Porque não é possível, né, que uma pessoa, um homem de Deus, uma pessoa de Deus mesmo, vai ter essa postura e fazer o que está fazendo com a igreja, sujando, manchando o nome de Jesus. Pô. Não pode. A gente viu como que o bispo Macedo se posicionou com relação ao pastor da igreja que suicidou. O homem está fora da presença de Deus, pô. Está fora da presença de Deus. Como que você vai chegar, vai falar para a igreja, não encher o saco deles? Gente, isso não são termos. Uma pessoa que se diz de Deus pode estar usando. Saiam da minha igreja, vão para outra igreja. Que isso? Onde nós... E os membros estão ali. Não estão entendendo o que está se passando. Como que não estão entendendo? Como que ele fala, não, que os mortos enterrem seus mortos. Deus deu, no tempo passado, 30 dias para a comunidade chorar o seu morto, os seus mortos. 30. A pessoa morria. 30 dias para você chorar, porque é duro você perder alguém. Não é fácil. Aí vem dizer, mas ele nunca foi pastor. E como é que ele nunca foi pastor? E o que ele está fazendo dentro da igreja? Não, como é que ele estava lá no púlpito? Tem alguma coisa errada. Se ele não era pastor, ele não podia estar no púlpito. E por que estava? Aí agora, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Não é assim não, pô. Não é assim não. Você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar a pessoa que infelizmente morreu, pô. Agora, não, já morreu, acabou, dane-se. Que negócio é esse, gente? Aí ele vem e fala, não me enche o saco. Esse é o linguajar da liderança da igreja de hoje. É o linguajar deles, pô. Então, isso mostra o quanto que essas pessoas estão, né, no sentido espiritual, elas estão corrompidas, pô. Não tem nada de Deus nisso daí. E o certo é você se posicionar, não, o pastor morreu, nós não aceitamos, ficamos tristes com isso, poxa, mas, né, dá uma explicação mais plausível. Agora, totalmente arrogante, sem amor, sem nada. E quando eu vi o vídeo, eu fiquei até chocado. Meu Deus, nem um ayatolá deve ter uma atitude dessa, gente. Você não vai sentir a morte do seu ente querido, da pessoa próxima? Que isso, pô? E aí quer se posicionar, não, Deus está fora dessa gente há muito tempo, pô. Nós estamos aqui para julgar, sim, né? Você tem que discernir, não é julgar, mas você tem que discernir. Jesus falou sobre isso. Nós temos que ter discernimento. Você tem que avaliar, né? Tudo também que vai chegar aqui, chega uma pessoa, eu sou Jesus, eu estou falando... Não, eu tenho que discernir, eu tenho que avaliar, saber se essa pessoa tem procedência de Deus, pô. Não é assim. Jesus falou que nos últimos tempos apareceriam esses tipos de coisas. E a gente vai se livrar como? Através do conhecimento. E o conhecimento só vem através da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, para que você possa ter o discernimento e sair fora dessas situações que nós estamos vivendo. Então, lamentável a posição da igreja e também a atitude da liderança que, infelizmente, está levando a igreja para o abismo. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.